Aí pessoal, boa noite. Hoje nós vamos falar da Stratocaster. Isso. No outro vídeo, como vocês se lembram, nós falamos da Telecaster, né? Então hoje, dando continuidade àquela série da virtude dos instrumentos, nós vamos falar da Stratocaster. Sempre lembrando a vocês que aqui nesse canal a gente vai procurar não falar de marca nenhuma. E é isso aí. Bom, a Stratocaster, ela foi concebida, foi pensada pelo Sr. Clarence Leo Fender, né? Para ser uma evolução da Telecaster, acreditem se quiser. Então ele não contente com a Telecaster, que foi criada mais ou menos pelos idos de 1949, no formato que ela ficou, o Fender ele pensou o seguinte, falou: preciso melhorar isso aí, preciso evoluir a Telecaster, preciso de uma coisa mais evoluída que a Telecaster. Ele pensou na Stratocaster. É lógico que com o passar do tempo, né, ficou comprovado que a Stratocaster era um produto diferente e ela não acabou sendo de fato a evolução da Telecaster. Tanto é verdade que as duas continuaram vendendo do mesmo jeito e ele acabou criando uma coisa diferente. Não cabe a mim dizer aqui se é melhor ou pior, isso não é assim que a gente pensa. Cada instrumento tem a sua virtude e tem a sua forma. Mas o fato é que ele acabou fazendo algumas modificações na tele, no desenho da tele, que ela acabou se tornando a Stratocaster. Então por que essa guitarra, por exemplo, ela é uma Stratocaster? Muito bem, ela tem o corpo mais alongado um pouco, né? Ele é mais alongado, não é tão quadrado como o da tele. E ele já tem os encaixes do braço, então já não tem aquela quina viva da Telecaster, né? Que tanto prejudica ou tanto atrapalha alguns músicos, né? A mim não atrapalha nada, mas tem um pessoal que acha que aquela quina da Telecaster atrapalha um pouco. Então o que o Fender fez? Ele fez um rebaixo aqui, né? Onde você encaixa seu braço. O mesmo acontece aqui com esse rebaixo que foi feito aqui também atrás para você encaixar o seu abdômen e tal. Então isso foi uma das modificações. Outra modificação que ele fez um cutaway por cima também. Vocês lembram que a Telecaster ela é tampada aqui, né? Então o Fender, o que ele fez? Ele cortou acima também para facilitar a entrada da mão aqui. Então com essas ideias ele achou que ele estava evoluindo a Telecaster. Muito bem, mas ele fez só isso? Não, ele fez mais coisas. Vocês lembram que a Telecaster ela tem dois captadores. A Stratocaster já veio com 3, então aumentou a quantidade de captadores. Os captadores também passaram a ser um pouco mais fortes, um pouco mais enrolados e diminuiu um pouco os barulhos característicos da Telecaster, inclusive com microfonias e tal, que é o grande problema da história da Telecaster. Quando você põe muita coisa ligada nela, ela começa a dar alguns barulhos indesejáveis. Então o Fender ele fez os 3 captadores, né? Pôs volume, tonalidade, e no começo ela saiu com uma chave de 3 posições. Depois ele foi passado para 5 posições. Isso quer dizer o que? Você liga um captador, depois você liga 2, depois você liga só o do meio, depois você liga os 2 de trás e por fim o da ponte. E a grande alteração que teve na guitarra Stratocaster foi a construção de um trêmulo. Vocês lembram que eu falei que a Telecaster era uma ponte fixa, né? A Stratocaster não, ela já é uma ponte móvel, ela se move. Então ela tem a função de um trêmulo. Então isso aumentou o poder de expressão da guitarra, né? O músico ele conseguia tocar e conseguia se expressar um pouco mais por força desse trêmulo. E esse trêmulo ele tem molas, né? Coisa que a Telecaster não tinha. A ponte da Telecaster é fixa. E ele fez uma modificação também aqui na mão da Telecaster. Ele se inspirou numa outra guitarra que existia antigamente, que era uma Bigsby, e ela vinha com uma mão semelhante a essa aqui.
Dizem que ele se inspirou naquilo lá e modificou. Então, de uma forma meio grosseira, essa é a diferença da Stratocaster para a Telecaster que eu falei no vídeo passado. E quais as aplicações então da Stratocaster, né? Elas são aplicações semelhantes à da Telecaster. Só que ela também temos que entender o contexto histórico que ela veio. Junto com essa guitarra Stratocaster, os amplificadores também ficaram maiores um pouco. Começou a aparecer um pessoal mais interessado em tecnologia, começaram a fazer alguns efeitos, né, como fuzz, por exemplo, e outras aplicações de ecos, né? Na época eram ecos de fita e tal. Roger Mayer começou a bolar toda uma aparelhagem que combinava bem com a Stratocaster. Quando veio fuzz, ecos e rotovibes, né, que eram aquelas simulações que davam uma certa ambiência para a guitarra, né, uma coisa assim. Isso é um phaser, não é um rotovibe, mas lembra alguma coisa. Muito bem. Então, vamos falar aqui da aplicação da Telecaster. Da Stratocaster, perdão. A Stratocaster, no meu ponto de vista, ela é um pouco mais versátil que a Tele, pelo menos na minha forma de tocar. A Telecaster, eu acho que ela é uma guitarra um pouco difícil. Como eu falei no vídeo passado, ela cai muito bem no country, muito bem nos rocks mais simples, como Rolling Stones, alguma coisa mais simples, mas sempre, quando eu digo simples, isso não quer dizer que é um rock melhor ou pior que outro, é só um rock sem muita sofisticação. E ela cai muito bem no blues também. Mas a Stratocaster, no meu ponto de vista, ela ampliou um pouco esse leque aí, ela entrou mais na área da música pop e dos rocks mais complexos, mais sofisticados. Então, tanto é que ela caiu no gosto de David Gilmour, Pink Floyd, né? E o sujeito que levantou a bandeira, todos sabem, da Stratocaster foi Hendrix, né? Até essa introdução, humildemente copiei alguma coisa, se não tudo, de um pedaço de uma música de Hendrix, né? Mal tocado, né? Só para dar um exemplo, mas só para vocês entenderem a intenção do negócio. Então, o que acontece com a Stratocaster? A Stratocaster ampliou a gama de utilização, né? Ela ampliou e hoje ela é ainda muito utilizada na música pop, no funk americano, né? No soul, não é? Nos rocks mais sofisticados, com equipamento mais efeitos. Ela aceita melhor os efeitos do que a Telecaster, porque a Telecaster é uma elétrica um pouco simples comparada com a da Stratocaster. E a Stratocaster, ela aceita uma quantidade maior de efeitos. Efeitos eletrônicos, como pedais e outras coisas. Então eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo. Vamos ver como eu já dei aquela introdução, por exemplo, de Hendrix, né? Então isso aqui era aquela aplicação, aquele rock mais vigoroso de Hendrix e tal. E a gente tem Gilmour também, né? Também, o Gilmour também fez algumas coisas bacanas com o Straton.
a gente tem Hendrix, a gente tem Gilmour, a gente tem todo um pessoal, Gilmour principalmente colocou toda essa gama de efeitos, toda essa coisa num rock, mas também nunca deixou o mundo pop de lado. Então, essa é a gente tem o pessoal do funk, né, que usa muito bem. A gente tem Nile Rodgers, do Chic, né, produziu grandes nomes da música tocando a sua extrato, né. Né? Então, funk, a gente tem o funk, a gente tem David Gilmour, a gente tem Hendrix, toda essa aplicação para a Stratocaster. E o timbre característico da Stratocaster também é muito marcante, uma coisa muito marcante. Então, lembrando para vocês, essa é um modesto vídeo a respeito da aplicação, né, da Stratocaster. Como eu sempre falo, qual Stratocaster é melhor? É o que o seu dinheiro pode comprar. E quanto mais dinheiro você tiver, talvez melhor seja o seu instrumento. Se bem que a relação dinheiro, instrumento e satisfação muitas vezes não anda de mãos dadas. Seria o ideal, mas às vezes não é assim. Você precisa se ater para o fato de que hoje o mercado tem muita oferta de instrumentos. Por exemplo, você tem reedições de instrumentos vintage, né? Você que é um guitarrista mais moderno, por exemplo, eu aconselharia você não pegar uma reedição de um instrumento vintage dos anos 50, porque ele vai vir com uma elétrica semelhante à que era feita nos anos 50. Isso quer dizer o quê? Ele não, é um instrumento que não vai aceitar muito bem pedaleiras, overdrives muito encadeados, 1, 2, 3 overdrives encadeados, distorções pesadas, porque a elétrica dele é vintage. É uma cópia, né? Uma reedição de uma elétrica vintage. Então, se você é um cara moderno, gosta de Stratocaster, gosta dos sons, você tem que entender que você também precisa de uma elétrica mais moderna que acompanha isso daí, né? Muita gente, inclusive, instala mini humbuckers na ponte da Stratocaster, que amplia um pouco o leque de aplicabilidade do instrumento. Agora, o mercado oferece muitos modelos de Stratocaster, braços diferentes, assim como os Tele também, mas então o certo é você ir num lugar onde tem uma oferta grande e ver se aquele braço dá certo com o tamanho da sua mão, por exemplo, não é? Ver se você vai tocar com uma escala clara. Por exemplo, não consigo tocar com escala clara pelo simples fato que a minha mão ela sua muito, né? E a escala clara acaba ficando escorregadia para mim. Não é nenhum problema de som, de sonoridade, de nada. Simplesmente, como eu suo muito na mão, a escala clara para mim ela fica um pouco lisa. Então eu sempre vou estar com uma escala escura, ou uma guitarra de escala clara, mas que não tenha o acabamento, não seja envernizada, por causa desse problema. Então, a gente tem o trêmulo, que eu já falei, tem uma elétrica um pouco mais cuidada, né, da guitarra Stratocaster, ela aceita um pouco melhor os efeitos, no meu ponto de vista, né? Sempre lembrando que isso é só um ponto de vista meu, que eu quero compartilhar com vocês. Isso não é a verdade verdadeira, né? Nem resume a tudo. Como eu disse no outro vídeo da Telecaster, quando a guitarra for sua, você foi lá na loja, comprou e pagou, você pode fazer o que você quiser com a sua guitarra. Você pode trocar tudo, tocar o que você tiver vontade, né? O que eu estou tentando dizer aqui é o seguinte: a guitarra, como ela foi concebida,
quais as aplicações da guitarra do jeito que ela foi concebida. É lógico que se você comprou uma guitarra, você fez um monte de alteração, ela já vai servir para um propósito seu, não do propósito com que ela foi feita. Que também não tem problema nenhum. Você é dono da guitarra, você faz o que você quiser com a guitarra, sirva o seu propósito, o propósito da música que você quiser fazer. A ideia desse vídeo é assim, para o sujeito que vai comprar um instrumento, para ele entender o que cabe bem naquele instrumento. Agora, tanto a Strato quanto a Telecaster são guitarras que exigem um certo empenho do músico, porque elas têm um chiado característico. Não é qualquer lugar que você vai tocar, se a elétrica não estiver legal, ela pode dar um ronco, pode dar um chiado, que isso é comum das Stratos e das Telecaster, não é defeito, é uma característica. Então você que é um guitarrista de Stratocaster ou de Telecaster, então você já sabe que você vai ter que tomar cuidado com os lugares que você vai tocar, por causa de barulho, chiado, uma elétrica, alguma coisa assim. Então, gente, isso aí, agradeço aí a audiência de vocês. Esse é mais um vídeo da série As Virtudes do Instrumento, né, que eu pretendo fazer. Nós estamos no segundo vídeo. Vou trazer amigos aqui que têm outros tipos de instrumentos, né, para elucidar melhor as diferentes aplicações dos diferentes instrumentos. E como eu disse na outra vez, depois nós vamos estender para pedais, amplificadores, enfim, coisas que orbitam, né, o mundo da guitarra. Tá bom? Muito obrigado. E se quiserem fazer alguma pergunta, também podem fazer aí no campo de comentário, de pergunta. Na medida possível estarei respondendo. Até o próximo vídeo. Valeu, muito obrigado. Tamo junto.